Então, pessoal, sexta-feira, 9 de maio, e vamos direto à reportagem aí. Moraes vota para derrubar a manobra da Câmara pró-ramagem. Então, pessoal, o ministro Alexandre de Moraes, ele votou contra a suspensão total do processo contra o deputado Alexandre Ramagem, do PL do Rio de Janeiro, tá? O Ramagem é acusado de envolvimento na tentativa de golpe de 2022. O Moraes defendeu que só os atos praticados depois da diplomação do deputado é que podem ser suspensos. Todos os demais atos devem seguir normalmente, todos os demais julgamentos ali continuam seguindo normalmente. Então, o ministro determinou a suspensão do prazo de prescrição dos crimes atribuídos ao Ramagem e, com isso, no final das contas, ele vai evitar que escape da punição pelo tempo. Então, se a manobra foi para paralisar, para ganhar tempo, prescrever, já não vai funcionar muito bem dessa forma. Moraes também já vacinou o público nesse sentido aí, pessoal, e destacou que a decisão da Câmara não interfere nos processos dos demais investigados, como, por exemplo, Jair Bolsonaro e Braga Neto. O julgamento ocorre no plenário virtual da primeira turma do STF e vai até dia 13 de maio, terça-feira que vem. Mas o ministro Cristiano Zanin, presidente da primeira turma, classificou o caso como excepcional urgência, então isso deve tramitar aí com uma dinâmica melhor, tá, pessoal? E aí, pessoal, vamos pensar no seguinte, porque na realidade o que essa votação aí expressa, ela é o descontentamento do Congresso com os freios constitucionais que estão sendo impostos pelo Supremo. O que eu estou querendo dizer com isso? As emendas parlamentares não estão chegando da forma que chegavam, porque o ministro Flávio Dino, após provocação, começou a colocar freios nisso daí. Outro ponto de alto interesse aí do bolsonarismo é a tentativa de blindagem política. Essas manobras aí podem favorecer os parlamentares investigados e aliados do bolsonarismo mirando em 26, porque com essa barganha, com esse poder, com essa expressão de 315 votos, eles demonstram unidade, eles demonstram que tem força e com isso eles vão fazendo a tentativa de flexibilizar, eles vão fazendo a tentativa de amortizar alguns dos problemas que eles podem vir a ter, certo? E a gente observa que já desde algum tempo, na realidade, desde que o Temer entrou, né, desde o golpe parlamentar na presidente Dilma, cresce no Congresso a ideia de esvaziar o presidencialismo e avançar informalmente aí do jeitinho à brasileira para um modelo parlamentarista que não tem aprovação popular, porque o parlamentarismo já foi rejeitado em plebiscito lá em 1993 e não faria sentido reabrir isso agora, muito menos ainda por via indireta, antidemocrática e oportunista como está se fazendo. Então, pessoal, fazendo uma análise crítica disso daí, os interesses atendidos são para o Centrão, que ganha força para controlar aí recursos e se blindar de investigação, para bolsonaristas, que ganham fôlego com a tentativa de frear os processos judiciais, e grupos parlamentares que vão testando os limites do STF e pressionando por mais poder. Como que o governo Lula precisa reagir para isso e como ele vem reagindo? Mirando 2026. Precisa defender integralmente a institucionalidade democrática, como vem fazendo até aqui, sem se submeter ao STF, mas respeitando completamente a sua autonomia. Precisa reforçar a narrativa de democracia versus autoritarismo como pilar central da campanha. Precisa tocar o coração das pessoas com isso, dialogar com a sociedade sobre os riscos de um parlamentarismo, porque esse parlamentarismo seria de que forma? Imposto por conveniência? Quem ocuparia esses espaços? Seria cada vez mais e mais a elite? O governo também precisa investir em articulação com bancadas temáticas para poder reduzir essa dependência do Centrão, se livrar dessas amarras e poder tocar os seus projetos alinhados com as vozes da sociedade que o governo escuta. E se colocar aí mesmo, pessoal, se colocar como verdadeiro fiador da ordem democrática, frente ao caos político e a tentativa de desestabilização do regime atual que o Centrão, aliado ao bolsonarismo, está tentando promover, mesmo com Lula montando um governo de coalizão, trazendo uma boa parte do Centrão e até da direita, trabalhando com conservadores. Mesmo assim, esse pessoal não está satisfeito.
Então, pessoal, resumindo, a crise política aí expõe uma disputa de poder que está clara, ela vai modular 2026. O Lula precisa manter esse posicionamento que ele tem hoje como defensor da Constituição e defensor da democracia. Enquanto o Congresso flerta com a instabilidade para ampliar os seus próprios interesses, a gente vai estar trincheirado nessa luta. E é isso aí, pessoal. Gostou, curte, compartilha, se inscreve no canal.